Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Controle, o livro mais recente da Natália Borges Polesso, lançado agora em 2019 pela Companhia das Letras. Esse é o 6º livro dela. Ela já tinha publicado outros livros de poesia e de contos. Um deles, o Amora, ganhou o Prêmio Jabuti em 2016. Essa então é a estreia dela no romance. A Natália é uma autora do Rio Grande do Sul, uma autora relativamente jovem, né, tem menos de 40 anos, e que tem agradado aí bastante os seus leitores. Controle, para quem é fã do New Order, deve ter achado que essa capa assim tem uma semelhança, assim, né, uma proximidade com um dos discos da banda, né? A gente tem aqui uma pintura de um tema de flores, né, de um pintor francês romântico chamado Henri Latour, com esses quadradinhos coloridos do lado. E é de fato parecida com a capa de um dos discos do New Order, porque esse livro ele vai dialogar o tempo inteiro com a discografia do New Order. Os capítulos do livro, os nomes deles, fazem menção a canções e álbuns da banda, essa banda inglesa, uma banda de Manchester, e também com o Joy Division, né? Para quem não conhece a história da banda, existia uma banda de 4 caras chamada Joy Division, e que tinha esse vocalista chamado Ian Curtis, que comete suicídio em 1980, que é o ano que nasce aqui a protagonista do romance. O restante da banda dá um jeito de se reinventar, e aí eles criam essa nova banda, que é o New Order, tá? E eles estão ali associados. Eu sou mais fã do Joy Division do que do New Order, tá? Mas eles estão ali associados a um pós-punk, a um rock mais eletrônico, enfim, eu não saberia exatamente descrever certinho qual é o estilo, tá? Se você é fã de New Order, comenta aqui embaixo pra gente saber. O romance, então, conta a história de uma personagem chamada Maria Fernanda, e essa personagem, ela era uma menina, assim, bastante ativa. Ela nasce, como eu falei, em 80, o ano que o Ian Curtis se mata, e ela é também de uma cidade do sul. A Maria Fernanda gostava de bicicleta, de bicicross, então ela tem esse grupinho de amigos mais próximo, que inclui um menino chamado Alexandre que anda de bicicleta junto com ela, a Joana, que é uma grande amiga muito próxima, e o Davi, que é um menino muito engraçado. Ele fala de um jeito engraçado, ele tem um jeito assim de usar palavras difíceis, assim, ser meio o craninho inteligente, mais inteligentezinho do grupo. E aí a Maria Fernanda um dia vai participar de uma competição de bicicross que ela organiza, ela mesma organiza com esse amigo dela, o Alexandre, e ela sofre um acidente. Ela cai, ela toma um tombo assim bastante feio e tem a sua primeira crise de epilepsia. Então a Maria Fernanda ela vai passar a sofrer com crise de epilepsia, sendo que ela tem uma epilepsia bem grave. Não é uma epilepsia comum, é uma epilepsia que só os remédios não dão muita conta, então ela tem muitas crises, e isso vai mudando profundamente a vida dela. Em primeiro lugar, porque ela passa a ser super protegida pela família, e de certo modo pelos amigos também. As pessoas que não entendem muito bem a doença lidam com ela de um jeito um pouco estranho, ela sofre uma espécie de estigma por conta disso. E ela começa a ter um misto de insegurança e de medo, porque ela tem várias crises em público, na escola, na rua. Isso vai afetando o modo como ela se relaciona com as pessoas e também o modo como as pessoas se relacionam com ela. Então ela começa a se esconder, porque é uma fase difícil. Quando ela começa a ter essas crises, ela tá na adolescência, que já é um período difícil, então o dela fica piorado com essa questão. E ela começa a se isolar. E nesse isolamento, ela vira aquela imagem meio clichê que a gente tem de adolescente, de sempre com fone, sempre no seu mundinho, sempre ouvindo fone, sempre ouvindo música, primeiro fitas cassete, depois CDs. Mas isso tem um impacto muito ruim na vida dela, porque ela deixa de socializar normalmente. Ela, inclusive, para de passar, ela deixa de viver certas etapas da vida que ela vê os colegas dela vivendo, e ela vai sempre meio que ficando para trás. Então, o controle do título do livro tem muito a ver com um certo duplo significado que controle tem na vida dela, que é um certo desejo pelo controle por conta do medo. Então, assim, não fazer o que é arriscado, não se colocar em situações onde ela possa se sentir mais vulnerável, mas ao mesmo tempo ser o tempo inteiro sufocada por esse controle e viver uma sensação constante de frustração, embotamento mesmo, um certo isolamento social. Na página 17, ela diz assim, e o romance é narrado em primeira pessoa: era pavor da vida tão complexa, tão completa.
Eu não consegui entrar na vida. Fiquei de fora olhando os eventos pela janela, num aquário impossível ao lado do mar. Marcando presença e não aparecendo. Marcando presença e desaparecendo. Assisti as coisas todas, meio boba. Quando deveria ter sido a protagonista, desapareci para comer pipoca murcha na plateia de um filme tosco, de quinta. Não que eu quisesse, eu não conseguia tomar as rédeas. Se é que essa é a melhor comparação. Então a gente vai acompanhando essa vida de frustrações. O tempo passa muito, a gente fica um pouco... Nesse sentido, o livro é bastante angustiante, porque a vida da Fernanda é afetada demais. Ela passa pela adolescência e ela entra na idade adulta praticamente com a vida de uma adolescente. Então, assim, muito medo, muita frustração, muito isolamento, muito comportamento. E isso é muito ruim. No entanto, ela tem uma relação muito especial com o New Order, né? Ela vai ouvindo muitas músicas, não só o New Order, ela ouve Alanis Morissette e outras bandas da década de 80 e 90, mas o amor, né? O grande... A banda que realmente ocupa seu tempo, preenche os seus momentos de solidão, né, e de frustração, e que dialoga com os seus sentimentos, é o New Order. E nesse sentido, a Natália faz uma coisa interessantíssima, porque ela usa as letras do New Order para narrar esses momentos de sentimento, né? Como eu falei, o livro é narrado em primeira pessoa, então em vários momentos a narradora mescla a sua narrativa com as letras do New Order. Não é necessário que você seja fã do New Order para entender o que acontece. É necessário que você saiba inglês, porque aí você precisa, né, entender o que está escrito nesses fragmentos. E esse livro ele teve uma coisa interessante, porque assim, eu conhecia mais ou menos o New Order. Eu tenho um cunhado que é muito fã do New Order, e pra ele é realmente a melhor banda. E eu conhecia alguma coisa por ter ouvido, né, aqui e ali. Mas como eu falei pra vocês, eu gostava mais do Joy Division, que tem muito menos trabalho, né, porque o Ian Curtis morreu logo. Só que eu não consigo ver essas citações em livros que têm referências literárias, artísticas, musicais, cinematográficas, eu não consigo não pesquisar, eu não consigo, né, quem vê meus vídeos do Borges sabe que eu não consigo ver uma referência e passar direto por ela, não consigo. E aí eu fiz uma playlist, do Spotify, com as músicas citadas aqui. Eu pesquisava as músicas, ia lá, e eu acabei descobrindo o quê? Que eu gosto mais do New Order do que eu achava que eu gostava, né? Porque eu gostei muito das músicas. E tem um capítulo aqui que eu separei que eu, assim, achei maravilhoso, o casamento do que é narrado com a música. Uma das coisas que acontece nesse romance é a descoberta da sexualidade da Nanda. O que, pra dificultar a vida dela, o fato de que ela já tem toda essa questão da doença que faz com que ela seja super protegida e acabe ficando isolada e muito insegura, é o fato de que a Nanda percebe, ela vai percebendo, assim, meio que sem repertório pra elaborar, que ela é gay. E que ela se sente muito atraída pela sua amiga Joana. Essa amiga que tá com ela o tempo inteiro, que é amiga de colégio, praticamente uma das amigas que não abandona ela mesmo depois dela virar uma espécie de adulta awkward, porque não faz as coisas que todos os adultos fazem, né? E esse capítulo chamado Substância, ele é muito emocionante, porque ele vai marcar, assim, um momento dessa questão emocional, amorosa, que é muito tenso, é muito emocionante mesmo. E a letra da música, que anotei aqui, This Time of the Night, ela combina muito com o que está acontecendo no capítulo. E quando você ouve a música tem uma angústia que combina completamente com o que está acontecendo no capítulo. Então, assim, eu achei um casamento maravilhoso. Então, se você for ler o livro, mas você não está muito afim de ouvir as músicas do New Order, nesse caso, eu sugiro que você ouça. Eu não sou de ouvir música enquanto tô lendo, porque eu gosto demais de música, então eu presto atenção na música e me distraio da leitura. Mas nesse livro aqui, eu tentei ouvir pelo menos partes das músicas e eu descobri que nesse caso aqui, desse capítulo, foi um casamento realmente perfeito. A Natália é uma ótima narradora, e isso precisa ser dito. É o primeiro livro dela que eu leio, e além desse capítulo Substância, tem um outro capítulo que é o do campeonato de bicicross, que é tenso, é emocionante. A Natália, ela consegue te prender. É aquele capítulo que você só larga o livro quando termina, assim, porque realmente eu fiquei presa na narrativa e eu achei isso maravilhoso. Tem também o fato de que eu sou da mesma geração da personagem, né? Eu nasci na mesma época que ela.
as referências que a personagem faz são muito próximas a mim. Então eu tinha sempre aquela sensação de que era uma pessoa que eu poderia ter conhecido, uma pessoa com quem eu poderia ter convivido. E ela tem uma relação com o New Order muito próxima à relação que eu tive com Beatles quando eu era adolescente. São bandas completamente diferentes, mas a minha adolescência foi uma coisa estranhíssima também. Eu não lembro com particularmente, assim, nostalgia da minha adolescência. Eu meio que sou aquela pessoa que deu graças a Deus que a adolescência acabou. Mas eu acho que se a minha adolescência não foi mais terrível, foi porque eu tive Beatles. Eu entendo a relação que a personagem tem com o New Order, porque é a mesma relação que eu tinha com os Beatles. Então é uma personagem que poderia ter super sido minha amiga, sabe? Então eu também tive um pouco essa sensação com alguns livros da Carol Ben-Simon. Principalmente Todos Nós Amávamos Cowboys, assim, tem uns personagens que você tem essa sensação, que é alguém que você poderia ter conhecido, né, alguém com quem você poderia ter estudado, enfim, uma certa familiaridade geracional. E eu acho que nesse ponto o livro me interessa sobremaneira. A Natália também tem um jeito muito interessante de mostrar a confusão mental do ataque epilético. Então o romance ele tem vários momentos de fragmentação, elipses, algumas repetições que são para mostrar a confusão mental de alguém voltando do ataque epilético. E assim, é uma coisa meio mágica, né? E isso me lembrou um pouco um outro livro que eu li e que eu já resenhei aqui no canal, que é O Idiota, do Dostoiévski. O Dostoiévski era epilético e o Dostoiévski cria o príncipe Mishkin, o protagonista do romance, como um epilético também. E as descrições do ataque epilético eram uns negócios assim mágicos. Parecia que a pessoa tinha tomado um chá de cogumelo muito bom, assim. E rola um pouco isso aqui também, essa coisa de um universo meio mágico, meio psicodélico no processo de você estar passando e voltando do ataque epilético. Eu achei maravilhoso, eu gostei muito, achei interessantíssimo. Então o livro tem esses momentos de fragmentação, elipse, repetição que são interessantíssimos. E o final dele, que é uma espécie de coisa meio quase apoteótica, assim, é bastante poético, né? Só depois que eu terminei o livro é que eu descobri que a Natália escrevia poesia também, e aí fez bastante sentido. Vou ler um fragmento que tem uma inserçãozinha de letra de música. Meu pai me olhava inerte com o pano de prato numa das mãos e uma caneca na outra, a boca torta para baixo e os olhos arregalados de pavor. Abri a caixa. Era um relógio de borracha, verde. Não marcava as horas. Apenas dizia, "It's never too late." There's no sense in telling me. The wisdom of the fool won't set you free. But that's the way that it goes. And it's what nobody knows. Eu chorava coisas velhas. Chorava proibições construídas. Fantasmas, anos perdidos. Terras não pisadas, a rapidez do tempo, a ausência do amor. Quero ler também um trechinho de um desses momentos de percepção alterada por uma questão lá que acontece com ela mental, não vou dizer exatamente pra não dar spoiler, mas que como a Natália insere a poesia nesses momentos de mostrar, de descrever essa alteração da percepção. O registro do agora, o registro da vida no agora. Planos traçados a serem cumpridos por desejo e necessidade. Esses lugares onde ninguém nunca chegou. Assim me fizeram. É assim que me sinto. Expansão de ondas chocando-se contra o meu corpo e também a favor. Potência energética num colapso gravitacional. Pulso. É interessante porque várias dessas descrições têm a ver, de algum modo, com a história do Joy Division e do New Order. Então, em vários momentos, ela vai descrever o que está acontecendo com ela, fazendo menção, por exemplo, a capas de certos discos icônicos, como, né, o Unknown Pleasures, do Joy Division. Então o livro ganha um significado aí especial para quem está familiarizado com a discografia e com a história dessas duas bandas. De modo geral, é um livro que eu gostei muito, o livro me prendeu, o livro me emocionou, o livro me angustiou. Eu gostei muito da escrita, das soluções para essas questões da fragmentação mental, né, que a Natália constrói não só para demonstrar, tentar de uma certa forma representar a epilepsia, mas a própria, de uma certa forma, o próprio efeito do tratamento, né, da epilepsia, do uso contínuo de medicação para tratamento da epilepsia, e esse panorama aí de juventude dos anos 80 e 90 que me é tão familiar, né, e uma adolescência aí que teve algumas similaridades com a minha. Então eu gostei bastante do romance, achei muito bem escrito, gostei da construção dos personagens, me senti apegada a eles, à história e aos dramas. Então é uma indicação com certeza. Me digam se vocês já leram alguma outra coisa da Natália e o que vocês acharam. Beijinhos e até a próxima. Tchau!